Então, a gente vai falar hoje sobre isso, psicosfera e pandemia. É uma conversa que a gente vai ter reflexões que a gente vai trazer, tá bom? Bom, então, gente, a gente já falou algumas vezes lá no Aliança e em outras palestras sobre psicosfera. Só para relembrar, psicosfera é a atmosfera espiritual na qual a gente está mergulhado, né? Então, a gente tem uma psicosfera individual, que é o resultado das vibrações que a gente emana através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, né, da nossa fala, através das coisas que a gente absorve também, né, pelos meios de comunicação, pelas conversas com outras pessoas, pelos espíritos desencarnados que estão em volta de nós. Então, a gente absorve ideias, a gente absorve pensamentos, a gente absorve energias que depois a gente emana, né, com as nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, nossos próprios atos. Isso é psicosfera. Então, a gente vive, cada um de nós vive mergulhado na psicosfera que nós mesmos produzimos, né? Então, já não adianta botar a culpa no outro e falar assim, o fulano é muito pesado, o fulano tem uma energia ruim, o fulano não, tem uma psicosfera horrível. E é claro que nós influímos na psicosfera um dos outros, né? Porque a gente recebe as influências das outras pessoas e do meio. Mas, na verdade, normalmente, quando a gente está se sentindo mergulhado em alguma energia ruim ou se sentindo, de alguma forma, incomodado, normalmente, primeiro vem de nós essa energia, né? Então, por isso é que Jesus falava que nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, nós criamos a nossa realidade, a gente vive mergulhado, imerso na realidade que nós mesmos criamos, de acordo com os nossos padrões mentais, né? De acordo com o modo como a gente vê o mundo, de acordo com o nível de esperança que a gente consegue ter e de entendimento, enfim. Então, psicosfera é isso, é a atmosfera espiritual na qual a gente tá mergulhado, né? Que a gente produz para nós mesmos e a soma das psicosferas de cada um de nós é que cria a psicosfera do nosso lar, né? Da nossa casa, é a soma da psicosfera de todo mundo que habita a nossa casa, e aí expande para todo mundo que mora no nosso prédio, no nosso bairro, na nossa cidade, né? A psicosfera é sempre o somatório das individualidades. Então, a gente vai estendendo isso até o nosso planeta, né? Então, cada planeta tem uma psicosfera que é o somatório da psicosfera de cada um dos seus habitantes, encarnados e desencarnados, porque a gente também não pode esquecer que nós temos muitos companheiros desencarnados em maior número até do que encarnados, né? Aqui na Terra. Então, a psicosfera do planeta, ela é o conjunto, o somatório da psicosfera de todo mundo que está aqui, encarnados e desencarnados. Então, a gente já sabe assim, que, por exemplo, com relação a pandemias, né, a surtos de doenças, a gente já viu vários aqui na Terra, a gente já falou, vê falando sobre gripe espanhola, já teve surtos de ebola, já teve febre amarela, já teve... Enfim, se a gente for começar a falar aqui, vários, né? A gente agora está nessa da Covid, que é uma pandemia, que é a mais grave das últimas décadas, né? Desde a crise espanhola, é a mais grave desse século. Mas a gente, na literatura espírita e no que a gente estuda, a gente sempre pode relacionar essas pandemias ou esses surtos de doenças que se espalham muito e que afetam muitas pessoas, a gente pode sempre relacionar isso com a questão da psicosfera, né? Então, quando a psicosfera, que é a emanação energética de todo mundo, está em baixa, o que acontece? A imunidade de todo mundo fica em baixa e o nosso corpo físico ele fica mais predisposto a adquirir doenças que às vezes estão até por aí no mundo, mas que ninguém, quando a gente está assim, o mundo está numa vibração melhor, a gente não pega, né? Porque todos esses vírus, essas doenças, sempre estiveram por aí. Só que, por que de uma hora para outra elas começam a nos afetar e de uma hora para outra elas começam a se espalhar
e de uma forma que agora, por exemplo, a gente está vivendo, né, e o mundo inteiro está adoecendo por causa de um vírus que, segundo a gente já viu, vivia nos animais e tal. Então, a gente já estava exposto a ele, mas a gente não adoecia. Né? Então, essa questão da psicosfera com relação à pandemia é muito importante. Por quê? A gente já viveu a primeira fase, né, que foi aquela fase em que estava todo mundo, a gente não conhecia nada sobre essa doença, né? A ciência começou a estudar para ver qual era a origem, como é que ela se transmitia e tal. A gente já passou por isso, a gente agora já tem muitas respostas, né? A gente já está numa fase em que a gente já conhece muita coisa, a gente já está numa fase em que já tem vacina. Se a gente for se lembrar, no ano passado, né, que não é tanto tempo atrás, é ano passado, não tinha vacina para esse treco. Estava todo mundo desesperado, com medo, porque não tinha vacina, né? E não tinha tratamento. Tratamento continua não tendo, mas o povo aí que entende disso está estudando, a ciência está estudando, e vai chegar uma hora que vai ter. Mas a gente já tem vacina, né? Coisa que a gente não tinha. Mas se a gente já sabe que a nossa condição mental, energética, ela influi diretamente na nossa imunidade, né? E se a gente já sabe que essa nossa psicosfera ela também influi diretamente no ambiente de todo mundo, né? E no ambiente do planeta Terra, todas elas individualmente somadas, a gente não pode ser ingênuo de achar que agora a gente tem uma vacina que funciona, a gente tem várias vacinas que funcionam, a gente vai ficar, né? Essa questão dessa pandemia vai passar, a gente vai conseguir ficar imune a ela, mas a gente não pode ser ingênuo de acreditar que se a gente não tentar melhorar a nossa psicosfera e a psicosfera do planeta, que a gente não vai ter outra pandemia, de outro vírus, outra doença, outra coisa, né, que vai se espalhar. Porque se a gente estiver na mesma situação que a gente estava no ano passado, e é interessante que a gente já começa a ver algumas pessoas, né, ou algumas coletividades, a gente já começa a ver essas pessoas, essas coletividades, a quererem voltar para uma vida que eles levavam, né, antes de começar a acontecer essa pandemia, e que a gente percebe justamente que era o tipo de vida que causou tudo isso, né? Pensando no conjunto da Terra. É o quê? É o apego às coisas materiais, né? É a gente viver emanando... a gente viver emoções negativas, emanar pensamentos negativos, a gente ter atitudes que são desvinculadas das leis morais que a gente já conhece, né? Que a gente já leu o Evangelho, a gente já leu o Livro dos Espíritos. Então, a gente percebe assim, claramente que algumas pessoas, algumas coletividades que já estão se sentindo seguras porque a gente já está avançando nessa questão da vacina, elas estão ensaiando uma volta para uma vida que elas tinham anteriormente e que, se a gente for parar para pensar, foi justamente, né, foi justamente o que causou essa situação toda, em primeiro lugar. Porque as grandes experiências de provas e de expiações que a gente passa, todas elas são resultado de um afastamento que nós temos, né, das leis de Deus. Então, quando a gente se afasta daquele caminho das leis de Deus, quando a gente se afasta dos princípios que Jesus nos ensinou, a gente começa a precisar de uma correção de rumo. Quando a gente consegue, por nós mesmos, perceber que a gente está se afastando desse caminho correto, né, desse caminho positivo, e a gente consegue retornar para ele através da nossa própria, do nosso próprio esforço, né, da nossa própria percepção de que a gente está afastado e a gente sabe como que a gente retorna, beleza, a gente consegue voltar e a vida segue até a próxima situação em que a gente, de novo, vai se desviar um pouco, porque o nosso caminho, por enquanto, é esse, né, de aprendizado, e todo mundo que está aprendendo está sujeito a errar. Então, a gente vai se desviar um pouco, e se a gente tiver condição de perceber isso e, pelos nossos próprios esforços, voltar outra vez para o caminho reto, beleza, a gente continua a nossa caminhada. Mas quando a gente não percebe, né, quando a gente não tem condição de perceber que a gente está se desviando, ou a gente não quer admitir, ou a gente fica trazendo justificativas a nível racional para tentar justificar o nosso desvio, e a gente tem vários expedientes que a gente usa para isso, né? A gente é mestre em justificar as coisas que a gente já sabe que a gente que a gente precisa mudar, mas a gente fica ali arrumando 1000 justificativas racionais para continuar naquela situação,
né? Então, quando a gente não consegue enxergar isso e pelos nossos próprios esforços fazer essas emendas, né, que a gente tem que fazer essas retificações, fazer esses consertos na nossa caminhada, a lei divina ela age, né? Ela age para nos levar de volta para o caminho reto, para o caminho da luz. Ela age de uma forma a nos mostrar que a gente está ali desviado do caminho e por onde que a gente deve voltar, né? Então, quando a gente não faz isso sozinho, que a gente não consegue, a lei divina nos mostra e nos leva a fazer isso. Às vezes demora um pouco, às vezes é mais rápido. Então, voltando para essa questão da psicosfera e da pandemia, se a gente não tiver consciência de que, em primeiro lugar, essas coisas todas começaram a acontecer, porque o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, que já entrou na fase de transição para planeta de regeneração, mas só vai ser planeta de regeneração quando todas as individualidades que tiverem aqui, encarnadas e desencarnadas, já tiverem mais identificadas com as leis divinas e mais identificadas com os valores morais, e já conseguirem colocar isso em prática de uma maneira mais natural, né? Sem precisar de tanta correção de rumo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai permanecer na condição de mundo de provas e expiações. E pandemia é uma coisa típica de mundo de provas e expiações, né? Porque é uma experiência típica de necessidade de correção de rumo. E, no nosso caso, é uma experiência global de necessidade de correção de rumo. E se a gente não conseguir entender aonde que o nosso rumo estava desviado, né? Antes de começar essa pandemia toda. E se a gente não conseguir detectar onde é que estava o desvio, e se a gente não conseguir colocar esforço nesse retorno para o caminho reto, né? Se a gente não conseguir colocar esforço, trabalho, para ver aonde que cada um de nós individualmente está contribuindo para esse estado de coisas, a gente vai ter que ter outra experiência típica de mundo de provas e expiações. Quando a gente está na fase de transição, né, a gente precisa dar um passo maior em direção a um outro estágio de planeta. Às vezes essas experiências elas são mais radicais, como a gente está tendo agora, né? Elas são mais intensas, porque a gente precisa dar esse passo, né? Como coletividade, como coletividade planetária. A gente precisa dar esse passo à frente. E se a gente fica insistindo em ficar no mesmo lugar, né, a gente vai ser instado a dar esse passo de uma outra forma, como a gente está sendo instado agora. Então, assim, não adianta muito a gente tomar vacina e conseguir debelar esta pandemia que a gente está vivendo agora, se a gente não fizer essa correção de rumo, se a gente não produzir o verdadeiro remédio, né, para não sofrer outra situação dessas com relação a outros vírus, a outras doenças que estão por aí e que vão nos atingir conforme a nossa imunidade vai baixar, conforme a nossa vibração vai baixar, né? Então, se a gente não conseguir produzir esse remédio, qual é o remédio que a gente pode produzir, né? O remédio que a gente pode produzir e que aproveita a nós e a todos aqueles que nos cercam, e se todo mundo conseguir fazer isso de uma forma constante e dedicada, vai aproveitar a toda a humanidade, é justamente a gente prestar atenção na forma como a gente está vivendo, prestar atenção nos pensamentos que nos movem, no teor desses pensamentos, prestar atenção em quais são as nossas emanações mentais, né? A gente sabe que existem formas de pensamento, a gente já leu isso nos livros de André Luiz, a gente já viu isso em várias palestras, em vários livros da doutrina, né? A gente sabe que existem as formas de pensamento. As formas de pensamento são o quê? São formas que a gente produz com os nossos pensamentos. Então, tem até um trechinho que eu separei aqui para ler para vocês, com relação a essa questão das formas de pensamento, que é uma coisa que fica um pouco abstrato para a gente, né? Então, no livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, ele narra,
ele dá uns exemplos assim, de como são as formas que a gente produz de acordo com determinadas emoções. Então, ele fala assim: a usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. Então, se a gente está cobiçando alguma coisa, se a gente está cobiçando alguém, né? Se a gente tem ambição, se a gente é muito apegado, se a gente tem muito apego ao dinheiro, aos bens materiais, às coisas terrenas, a gente está criando, né, formas de pensamento, porque a gente está emanando essa energia de apego, essa energia de usura, essa energia de ambição. O resultado disso, que segundo fala aqui Ernesto Bozano, são formas retorcidas. E elas, uma vez que a gente produz essas formas de pensamento, elas ficam soltas. E elas vão produzir os seus efeitos, elas estão por aí. Elas estão na psicosfera, né? Na nossa, e elas saem da nossa psicosfera e vão impregnar a psicosfera dos que estão em volta da gente, da terra, da cidade, do bairro, do prédio, né? Então, se a gente for pensar nisso, olha como é que o nosso ambiente deve ser poluído, né? A gente fala muito em poluição do meio ambiente, e Joana de Ângeles tem um texto muito legal sobre essa questão da poluição e psicosfera, está no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Franco. Eu até vou ler um trechinho desse capítulo que se chama Poluição e Psicosfera. E ela fala isso, ela fala, olha, os seres humanos, com toda razão, né, com muita propriedade, estão preocupados com o meio ambiente, que estão vendo a poluição aí das nossas águas, das nossas matas, da nossa atmosfera, sabem o problema que isso causa para toda a vida na Terra, né? Para a vida dos animais, das plantas, dos seres humanos, sabem do desequilíbrio que isso causa na nossa ecologia e sabem das consequências desse desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano não está preocupado com o meio ambiente psíquico, né? Com a psicosfera. Então, se a gente for imaginar que cada um dos nossos pensamentos, né? Que a gente, principalmente esses pensamentos que a gente emana com mais frequência e com mais vezes por dia, né? Eles criam formas de pensamento que vão para a psicosfera. Imagina a poluição psíquica que não existe no nosso planeta, né? E que a gente não se preocupa com ela. Então, a gente já sabe, por exemplo, que Ernesto Bozano falou aqui, que esses pensamentos de usura, ambição, avidez e cobiça geram formas de pensamento retorcidas. Aí tá, retorcida, vai para a psicosfera. Aí ele fala, o pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais, né? Espirais. Então tá, estamos produzindo. Todo mundo aqui que eu estou olhando as carinhas aqui, 60 pessoas aqui nesse momento, tem problemas para resolver. Todo mundo, inclusive eu, todo mundo tem um monte de problema para resolver. O pensamento preocupado com os problemas que a gente tem que resolver gera formas de pensamento espirais. Olha só, se cada um de nós 60 estivermos agora criando uma forma de pensamento em espiral por causa de um problema que a gente está preocupado, e eu tenho certeza que todo mundo aqui tem mais de um problema, olha só a quantidade de espirais de formas de pensamento que a gente está mandando para a psicosfera. Então, vai. Aí ele continua. Os sentimentos de ódio ou de afeição originam formas semelhantes aos projéteis. Ao quê? Bala de revólver, bala de canhão. Não. Projétil é isso, né? Então, cada vez que a gente tem um sentimento de ódio, a gente produz um projétil que vai em direção ao objeto do nosso ódio, que pode ser, normalmente, uma outra pessoa, né? E essa pessoa é atingida por esse projétil do nosso ódio. Assim como quando a gente produz pensamentos de afeição, de amor, de carinho, de fraternidade, também cria uma forma de pensamento em forma de projétil. Mas é um projétil bacaninha, bonitinho, que vai lá e vai atingir o alvo da nossa afeição, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa fraternidade, e vai, em vez de fazer um buracão que vai doer, que vai causar desequilíbrio, vai lá, né, criar boas energias, vai levar boas energias para aquela pessoa que é o objeto do nosso afeto, que é o objeto do nosso amor, que é o objeto da nossa afeição. Aí vai ele. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. Então, cada vez que a gente está com medo, que a gente vibra no medo,
a gente produz formas de pensamento que parece salpico de lama, substância pardacenta, né? Marrom, cor de lama mesmo, e vai tudo para a psicosfera. Agora, paremos para imaginar a quantidade de formas de pensamento, por exemplo, de medo que a humanidade inteira está criando desde que começou a pandemia. Imagina só a quantidade, e se isso se parece com salpicos de lama, a gente já deve estar soterrado nessa parada dessa lama, né? Porque é vibrando medo o tempo todo. Então, mas aí, pô, eu não estou falando que a gente não tem que ficar com medo das coisas, a gente tem nossos medos, nossos receios, mas a gente que já conhece um pouco mais, a gente tem um compromisso de parar e pensar, bom, assim, estamos com medo, mas isso é uma situação que a gente precisa passar por algum motivo, que tem um objetivo maior, né, que é o nosso progresso, que é o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso aprendizado. Então, a gente está nisso com os meios que a gente precisa para poder passar por isso de uma forma produtiva. E ficar vibrando no medo o tempo todo não é nada produtivo, né? Porque o medo ele serve para nos alertar para algum perigo. Uma vez alertados para algum perigo, o medo não serve para mais nada. Se a gente continuar mergulhado nele, ele vai começar a produzir resultados negativos. Então, estamos nós aí produzindo essas gotas de lama pardacenta que a gente está mandando para a psicosfera. Isso para falar assim, só de 4 a 5 tipos de pensamento. A gente sabe também que nossos pensamentos, a gente não escuta o pensamento dos outros, né? Nem dos nossos irmãos encarnados. Alguns de nós até escutam, porque tem mediunidade, né? Então, às vezes escutam e tal. Agora, os nossos pensamentos, né, além de produzir formas, produzem sons também, que são outra forma de energia, né? Imagina só a poluição sonora que não está na nossa psicosfera do nosso planeta Terra. Quando a gente começa a ter muitos pensamentos ordenados, e medo, e preocupação, e aflição, e eu não sei o que fazer, e eu estou confusa, e eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu acho que a culpa é de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Imagina a quantidade de sons que a gente está emitindo também com esses nossos pensamentos, que são certamente sons que não são bons de ouvir, né? Devem ser sons bem ruins, assim, né? Não são sons de harmonia, melodiosos, não são aqueles sons que levam a um ambiente equilibrado, harmônico, né? Então, imagina só o trabalho que os nossos irmãos desencarnados que estão aqui com a gente na Terra nesse momento, encarregados de nos ajudar, né, com relação a essa questão da pandemia, encarregados de todo mundo que está nos hospitais, das famílias que estão sofrendo, e dos cientistas que estão estudando, e dos governantes que são encarregados de levar as pessoas através dessa experiência da melhor forma possível. Imagina a quantidade de ruído e de poluição que a nossa psicosfera da Terra está produzindo. Imagina só como isso não deve atrapalhar o trabalho deles. É óbvio que eles têm outros recursos que nós ainda não temos. Aliás, nós temos esses recursos, mas a gente ainda não sabe usar. Então, esses espíritos de luz que são voluntários, né, que estão aqui do nosso lado sempre, e muito mais intensamente, e em número muito maior durante essa experiência difícil que a gente está passando, que é a pandemia, imagina o tanto que a gente atrapalha eles com essa nossa emanação de energia desequilibrada e ruidosa e de salpico de lama e de espiral retorcida e poluição ambiental que a gente produz, né? Então, eles são obrigados a mobilizar mais recursos energéticos deles, né, para conseguirem atuar nesse ambiente todo. Que se a gente tivesse um pouco mais de disciplina de pensamento, né, se a gente se dedicasse um pouco mais, se a gente conseguisse sair dessa tsunami que a gente mergulha de emoções desequilibradas, né, se a gente conseguisse sair desse turbilhão, a gente pode ajudar eles muito com relação a isso, porque se a gente consegue criar uma psicosfera desequilibrada, ruidosa, poluída e negativa com os nossos pensamentos, da mesma forma a gente consegue limpar essa psicosfera com os nossos pensamentos. A gente pode fazer uma limpeza, né? Se eu fizer, e cada um de nós, 62 pessoas que estamos aqui agora reunidas, fizermos isso,
e conseguirmos né, fazer isso nas nossas casas e conseguirmos que as pessoas com quem a gente convive possam entender um pouco sobre isso e também colaborar nisso, se a gente conseguir emanar emoções, sentimentos, pensamentos mais positivos, a gente pode ir fazendo a limpeza da psicosfera. A gente pode ir retirando, né, essa coisa pesada que está envolvendo o nosso planeta desde que começou a pandemia. E a gente pode conseguir ir limpando isso de forma que fique de um jeito que a gente não precise mais passar por outra experiência dessa, né? Que a gente não crie mais um ambiente que possa estar sujeito a uma experiência desse tipo. Porque se a gente conseguir fazer essa limpeza, é sinal que a gente já está conseguindo se identificar mais com as leis divinas, né? É sinal que a gente já está conseguindo vibrar mais identificado com o amor, mais identificado com a fraternidade, mais identificado com a vontade de ajudar, mais identificado com a luz, com os bons pensamentos, do que com o contrário. Né? Porque a gente não consegue fazer essa limpeza se a gente fica 1 minuto, vou vibrar no amor agora, vou vibrar no bem. 1 minuto, beleza, consegui. E os outros, sei lá quantos minutos tem o dia, a gente voltar para a vibração negativa, né? Sem sentir, sem pensar, ou até às vezes sentindo e pensando, e sem conseguir tomar uma atitude para sair daquela vibração. Porque é que nem quando você tem uma piscina, você tem uma piscina de água limpa. Aí todo dia você pinga tinta preta na sua piscina. Vai demorar um pouco, mas vai chegar uma hora que a sua piscina vai estar toda preta. A água da piscina vai estar preta. Aí você vai começar a filtrar aquela água, que você demorou um tempão pingando tinta preta ali, até ela ficar toda preta. Você vai começar a filtrar aquilo ali. Vai demorar um tempo para a sua água ficar limpa de novo, para aquela tinta preta sair toda outra vez. Aí se você der uma filtradinha hoje e amanhã você tacar um balde de tinta preta na sua piscina de novo, vai voltar tudo como era, porque vai demorar mais tempo para a sua água ficar limpa. Né? Então, isso é um trabalho constante que a gente tem que ter. Por isso que Jesus falava para a gente vigiar o tempo todo. Né? A gente tem que vigiar para a gente ver se a gente está vibrando nessa frequência, para ver como que a gente está contribuindo para a psicosfera individual nossa e para a psicosfera coletiva. Se a gente não vigiar o tempo todo, se a gente não tiver essa consciência de nós mesmos, a gente vai continuar fazendo isso automaticamente. Né? E a nossa piscina, a piscina do nosso planeta, né? A psicosfera vai estar sempre, não vai conseguir, a gente não vai conseguir limpar isso. Vai estar sempre poluída, cada vez mais poluída, causando cada vez mais desequilíbrio, causando cada vez mais problemas que vão refletir em todos nós, individualmente e coletivamente. Né? Então, já tinha muito mais coisa para falar aqui, mas eu estou vendo que eu já falei durante meia hora, eu não quero levar bronca, então eu vou... Eu não quero levar bronca da minha chefa, Sarah Gamper, que já está me olhando assim, ó, tipo... não passe de meia hora. Então, eu vou passar aqui para o nosso texto... para o nosso texto aqui que eu falei de Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Então, só para fazer o fechamento, né? Eu não vou ler o texto todo, porque ele é muito grande, mas quem tiver interesse é um texto muito bom. Para fazer o fechamento, assim, qual é o remédio que Joana nos oferece, né, para essa questão? Para a gente conseguir despoluir a psicosfera individual e planetária, né? E a gente tem que pensar nisso muito, todo dia, porque a gente tem que pensar nisso como se fosse, não, a gente tem que pensar nisso porque isso também é uma vacina para problemas futuros, a gente não quer passar por isso de novo, né? E essa vacina, o efeito dela vai ser tão duradouro quanto a gente consiga se identificar cada vez mais com as leis divinas. Então, quanto mais a gente conseguir parar de vibrar no egoísmo, no ódio, na raiva, a gente vê, e aí eu não estou falando também que a gente não deve participar da vida na Terra, né? A gente não pode se afastar e ir para cima de uma montanha para ter só pensamentos positivos e limpar a psicosfera da Terra. Não funciona. Por quê? Porque a gente está aqui no mundo material, a gente tem que viver a vida do mundo material. E a gente tem que, como indivíduos e como cidadãos, participar dessa vida. Mas a gente pode escolher de que maneira a gente participa disso. Então, se a gente está falando de política, se a gente está falando de participação comunitária, se
se a gente está falando de participação na vida de sociedade, a gente pode escolher como a gente vai fazer essa participação, né? E não quer dizer que a gente não proteste contra alguma coisa que a gente acha que não está certa, que a gente não dê a nossa opinião contrária a alguma coisa que a gente acha que pode melhorar ou que pode mudar. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer isso. A gente deve fazer isso porque a gente tem a obrigação de contribuir, né, com essa vida do mundo material, das instituições e tudo. Mas a gente pode escolher se a gente vai fazer isso de forma a emanar uma energia de contribuição ou se a gente está emanando uma energia de revolta, de ódio, de desesperança e de quer que tudo exploda para poder começar tudo do zero, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, na hora que eu vê as notícias de jornal, na hora que escuta a fala de uns e outros, né? A gente tem que estar sempre pensando na nossa contribuição para essa psicosfera e para essas mudanças e para essas transformações, né? E não ficar só ali vibrando na revolta. Bom, para a gente poder ir limpando o nosso meio ambiente energético, espiritual, né? e emocional, para a gente poder ficar menos doente também, as doenças psicossomáticas todas, que não tem causa física, que vêm da nossa mente, quantas não poderiam deixar de nos atingir se a gente conseguisse vibrar de uma maneira mais elevada, mais positiva, se a gente tivesse essa noção da psicosfera, né, do nosso ambiente psíquico que a gente produz para nós mesmos. É como se fosse uma roupa que a gente veste, mas é uma roupa que foi a gente que fez, né? Então, se foi a gente que fez essa roupa, a gente pode fazer uma roupa diferente. A gente vai costurando um buraquinho aqui, outro ali. A gente vai mudando um treco desfarrapado por uma parada bonitinha. A gente vai botando uma lantejoula, vai botando uma corzinha, vai fazendo bordadinho, né? Vai tirando o puído. A gente veste uma roupa que foi a gente que fez. E a gente pode mudar na hora que a gente quiser. Isso é a nossa psicosfera individual. Então, voltemos aqui para o nosso texto de Joana de Ângeles, que fala no final o seguinte: o programa para o saneamento, né, dessa psicosfera. Ela diz o seguinte: a gente tem que... Esse programa ele já foi apresentado por Jesus, que ela botou aqui nesse texto, que é o sublime ecólogo da natureza, né? Então, Jesus, quando veio aqui para a Terra, tudo que ele falou... Ele estava ensinando para a gente como a gente consegue atingir o equilíbrio, o nosso equilíbrio individual e o nosso equilíbrio como coletividade, né? Então, a Joana fala assim: nunca reagiu o mestre, sempre agiu com sabedoria. Porque a gente reage, né, automaticamente às coisas. A gente não para pensar para poder agir depois de ter pensado e agir de forma mais sábia, né? A gente só reage. Olha só as formas de pensamento e a poluição na psicosfera que a gente vai mandando. Então, ela diz: nunca reagiu o mestre, sempre agiu com sabedoria. Jamais se permitiu ferir, deixou-se, porém, crucificar. Como a gente fere os outros com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Jesus nunca feriu ninguém, pelo contrário, ele se deixou crucificar por nós, né? Nenhuma agressão de sua parte, da parte de Jesus, facultou-se, no entanto, ser agredido. Ele nunca agrediu ninguém, mas ele mansamente se deixou ser agredido. Por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de reconforto, amenidade e paz. Seus caminhos ficaram floridos pelas alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. Rei Solar fez-se servo humilde de todos, mantendo-se inatingido, embora o ambiente em que veio construir a vida nova para os tempos futuros, porque o ambiente que ele veio aqui era um ambiente bem pesado, né? Repassa-lhe a sublime trajetória. O que Joana está dizendo para a gente? Vamos repassar em nós mesmos, relembrar a sublime trajetória de Jesus. Buscai-o, vamos buscar Jesus. Faze uma pausa na terrível conjuntura em que te encontras e recorda-o. Então, vamos parar, no meio dessa confusão toda que a gente está, para pensar em Jesus. Vamos lembrar dele, né? Para toda enfermidade, ele, Jesus, tem a eficiente terapia. Para as calamidades destes dias, ele tem a solução.
Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas, quando possas. A terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Então, a gente tem como reequilibrar o nosso meio ambiente psíquico, né? E a gente tem como, assim como a gente tem como reequilibrar o nosso meio ambiente, né, físico da Terra. Então, cada vez que a gente pensar que os homens estão poluindo a Terra com relação às matas, aos rios e ao ar, a gente tem que lembrar que os homens também estão poluindo a Terra com relação à psicosfera. E a gente tem que tomar as nossas providências para fazer, para contribuir com a limpeza, tanto da terra, né? Não jogar lixo por aí, não poluir, mas também contribuir com a limpeza da psicosfera, que certamente está muito mais poluída do que a gente consegue enxergar aqui a poluição da nossa natureza, do nosso planeta. Então, era essa reflexão que eu queria deixar para a gente hoje, para a gente pensar e tentar colocar isso em prática, para ver se a gente não precisa mais passar por um perrengue desse aí que a gente está passando, né? Para ver se a gente consegue aí fazer uma vacina mental nossa, né? E que a gente consiga espalhar aí para todo o nosso planeta, para que a gente não pegue mais esse tipo de doença, não sucumba mais a esse tipo de doença física, nem espiritual, e nem mental, e nem vibracional. Ok, beleza? Vamos para a nossa oração? Então vamos. Todo mundo respira fundo, coloca seus pensamentos em Jesus, tenta relaxar, porque a oração é a preparação para o passo que a gente vai ter logo em seguida, e quanto mais a gente conseguir se conectar com o mais alto, e a oração é um instrumento importantíssimo e muito eficaz, inclusive para a gente usar nessa questão da psicosfera, quando a gente estiver muito mergulhado nessa confusão toda, a oração ela nos tira desse nível de vibração mais baixo e ela consegue nos conectar com os níveis mais altos, né? Consegue nos conectar com a divindade. Então, vamos acalmar nossos corações, nossos pensamentos, vamos respirar fundo, relaxar o corpo, para a gente poder entrar numa vibração mais calma e, a partir da nossa oração, conseguir entrar no passe já preparados para receber as boas energias e as boas vibrações da espiritualidade. Então, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos todos juntos aqui nessa reunião que nós fazemos com tanto carinho todas as semanas em Teu nome. Nós te agradecemos pela oportunidade de conseguirmos reunir tantas pessoas que são queridas a nós, que comungam dos nossos objetivos de melhora individual, de melhora do nosso planeta. Nós te agradecemos, Senhor, por ter nos colocado todos em contato com essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que nos esclarece tanto, que nos reconforta tanto, que nos traz tantas explicações e que nos mostra o caminho que nós devemos seguir para que a gente possa cada vez mais aprender, cada vez mais progredir, cada vez mais evoluir em direção ao Criador. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, que derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todo esse planeta, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão coletivamente passando por essa experiência tão difícil da pandemia já há tanto tempo. Nós pedimos, Senhor, que todas essas suas bênçãos se espalhem em todos os lares, todos os locais onde haja sofrimento, nas ruas, nos hospitais, nos presídios, em todos os lugares onde haja alguma reunião que possa estar desvinculada das suas leis, que essas pessoas possam, de alguma forma, perceber o teu amor e, de alguma forma, consigam visualizar quando estão se desviando do caminho. Nós pedimos, Senhor, que ilumine e fortaleça os bons propósitos de todos aqueles que estão encarregados de dirigir os rumos desse planeta, tanto os irmãos encarnados quanto os irmãos desencarnados. Nós pedimos, Senhor, muita força, muita proteção, que nos fortaleça na nossa fé, que é muito grande, na tua sabedoria e no teu amor. E nós pedimos, Senhor, auxílio sempre, para que nós possamos, sempre vigilantes
conseguir colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nós temos certeza que um dia vamos levar para mais perto de Ti e para um mundo onde vai predominar o bem e um mundo onde não vai ter mais lugar para tantas provas e tantas expiações, porque todos nós já estaremos regenerados, já estaremos mais identificados com o Teu amor. Que assim seja, graças a Deus.